Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías 1:3. Deus é bom demais. Isaías capítulo 1, no verso 3. Isaías capítulo 1, verso 3. Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre estarmos conectados com Deus ou ligados com Deus. Estar ligado com o Senhor. Até porque essa palavra ligado é muito forte. Por isso que Jesus disse para Pedro: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então essa palavra ligar dá a conotação a nós de que há um tempo não estava conectado, não estava ligado, não tinha ligação, não tinha completude. Então Jesus disse: olha, o que você ligar na terra, trouxer entendimento e ligar na terra em concordância, é ligado no céu. Então, estar ligado com o Senhor nesse tempo de crise, estar ligado no Senhor, estar ligado em Deus, conectado no Senhor. E essa palavra ligado tem conotação ao conhecimento. Uma vez conhecendo, você liga, e ligado você gera. Então é isso que o Senhor quer ministrar a nós nessa noite. Amém? Diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias capítulo 6, verso 3. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra sobre ligados no Senhor. Estamos conectados com Deus. Está ligado no Senhor. Há uma gíria aí fora que diz: está ligado? Você está ligado? E nessa noite Deus quer nos fazer entender que esta ligação é necessária para nós. Esta ligação é necessária para cada um de nós. Em tempo de crise, Deus quer estar conectado, ligado conosco, fazendo parte conosco. E nós temos que ter esse conhecimento. Temos que ter esse conhecimento. Amém? Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, que Deus visite a sua casa em nome de Jesus e esteja ligado no Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Amados, eu gosto muito dos textos na Bíblia e de todas as palavras que inspiram para nós comunhão. Eu não sei se os irmãos já observaram que a maioria das mensagens, das pregações, do qual saem deste púlpito, ministrada por mim, sempre vai ser um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor, de ter esta ligação com Deus, e de tal forma ter essa ligação com o Senhor que nós sejamos instrumentos de Deus para esse tempo. E de todas as vezes que ministro sobre
vida com o Senhor, está no Senhor, ligado no Senhor, que gera em nós resultados no reino de Deus, é um compromisso muito grande ministrar sobre isso, porque repousa sobre nós uma responsabilidade que vai aquém das nossas forças, muitas vezes. De tudo que nós fazemos no reino de Deus, tudo que nós manifestamos no reino de Deus é uma revelação oculta para aqueles que não conhecem ao Senhor. É uma revelação oculta para aqueles que não entendem e não compreendem a respeito da vontade de Deus para a salvação das nossas almas. Porque tudo que Deus quer é que nós sejamos um salvo. A Bíblia mesmo vai dizer para nós que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do justo. Então logo nós entendemos que Deus, Ele tem um prazer de se revelar a todas as pessoas. E revelando o seu propósito, esta pessoa compreendendo qual é o propósito de Deus, esta pessoa será um instrumento de bênção para Deus na terra. Haja vista que Deus respeita algumas leis. Deus não pode vir à terra manifestar-se fisicamente, como também anjos de Deus não podem se manifestar fisicamente para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Haja vista que os anjos almejam pregar o Evangelho, mas não podem, porque esta incumbência está sobre nós. E o que é Evangelho? Evangelho são boas novas. A própria palavra Evangelho significa boas novas. Se são boas novas, existe uma coisa que é velha em nós, que é uma natureza caída, pecadora. Quando recebe as boas novas, esta pessoa passa a ter um conhecimento, uma revelação, uma luz, um entendimento. E é isso que Deus quer manifestar na vida de todos aqueles que estão vivendo uma vida velha. Deus quer manifestar coisas novas, porque a palavra do Evangelho são coisas novas. Deus quer manifestar em nós coisas novas. E estas coisas novas não se manifestam da noite para o dia. Essas coisas novas, elas são gradativas. A partir do momento que nós estamos ligados no Senhor e passamos a conhecer o Senhor. Passamos a conhecer, à medida que Deus permite ser conhecido, Ele transmite àquele que está o conhecendo coisas novas. Deus tem o prazer de se revelar às pessoas. E nós temos um Deus, ou Deus nos salvou para termos este entendimento, que este Deus tem prazer em se revelar à criatura. Tem o prazer em se revelar a todos assim que aproximam-se dele. Então, quando uma pessoa é atraída para com o seu Deus, para com este Deus do qual nós professamos a fé, esta pessoa passa a ter um conhecimento, de Deus. E este conhecimento de Deus, ele vai sendo aprimorado, e a cada dia são revelações novas. Haja vista que nós estamos na presença de um Deus que nós não podemos dizer, eu conheço tudo de Deus. Por mais tempo que eu tenha servindo ao Senhor, ou por tempo de estarmos num ambiente como esse, nós nunca vamos conhecer ao Senhor na sua plenitude, se Ele não se revelar. É por isso que Ele deixa esta palavra profética na boca dos profetas, dizendo a respeito da sua vontade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, buscai ao Senhor, clamai ao Senhor. Jeremias tem uma revelação de Deus, que ele, talvez depois da profecia dada, ele fica atônito pela profecia. Todos nós temos Jeremias 33, no verso 3, de uma forma tão maravilhosa, que isto faz parte da nossa vida diária. Para aqueles que querem ter revelações de Deus, para aqueles que querem ter o conhecimento de Deus, está ligado no Senhor. Deus tem prazer de se revelar, e quando nós assim buscamos, Ele coloca para nós disponível promessas maravilhosas. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este Deus tem promessa para aquele que vai até encontro dele, mas para aquele que está estagnado, continua a sua vida desta maneira.
Então, a maneira que eu me comporto de se buscar ao Senhor, de estar buscando em Deus, estar ligado em Deus, nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável. Aleluia! Deus não se esgota por quanto eu busco. Deus não se esgota por quanto eu clamo. Deus não se esgota. Aleluia! Então, à medida que nós vamos gradativamente entendendo isso, você já percebeu que quando nós passamos pelo período do novo nascimento e que é gerado em nós algo novo, nós temos uma sede e parece que somos insaciáveis. Você já notou quando você se converteu a Deus? Quando você se encontrou com o Senhor e nesta luz você foi ligado, passou a ter um conhecimento daquilo que você não entendia e não conhecia? Qual era a sua sede em busca desse Deus? Não é verdade? À medida que nós vamos passando na fé, nós vamos colocando as coisas como algo comum na nossa vida, e isso é perigoso demais, porque isso aconteceu com Israel. Isaías é levantado num tempo onde a nação de Israel era uma nação que tinha tido revelações de Deus, era um povo que tinha experiências com o Senhor. Haja vista que você não consegue converter um judeu a uma outra fé. Você pode converter qualquer um, mas o judeu não. Quando você encontra alguém, e ele é um gentio, como dizia a nossa avó, éramos pagãos, não é? Não, tem que batizar menino quando criança, por quê? Porque senão fica pagão. Não é verdade? Quantas pessoas já diziam isso para as crianças? Não, tem que batizar porque senão fica pagão. Ah, não pode fazer tal coisa porque é pagão, não é? Então, logo nós entendemos que todos nós temos um lado que nos atrai para Deus, que nos atrai para o Senhor. E todos nós temos um herói. Se você perguntar assim, qual é o seu herói? Ah, o Superman, o Batman, não é? Nós temos alguns heróis na nossa nação que se destacaram por suas bravezas ou bravuras. Nós temos Tiradentes, que foi decapitado para haver uma liberdade. Nós temos Tiradentes, não é? Na nossa nação, homens que lutaram para a liberdade. São homens que são levantados como heróis. Mas olha só, se você perguntar para qualquer judeu qual é o herói dele, ele vai dizer: o meu herói se chama Moisés, libertou o nosso povo cativo do Egito. Que herói vocês têm? Nós temos Elias, o homem que simplesmente clama e fogo do céu cai na terra. Converter um judeu à sua fé não é fácil, porque ele tem base, ele tem escrito, tem história. Mas quando nós olhamos nesse momento, parece que foge do entendimento de alguém que tem um encontro com o Senhor e que de geração passa escrevendo histórias a respeito desse Deus, se encontrar num determinado momento ateu, se encontrar num determinado momento distanciado desta graça e dessa virtude de ter na sua história, no seu sangue, pessoas que tiveram uma comunhão com esse Deus, de tal forma que abalou um sistema, que foi visitado uma geração. Então, quando nós vemos o livro do profeta Isaías, no capítulo que nós iniciamos, que é o capítulo 1, nós temos um Deus usando um profeta. Irmãos, quando nós olhamos para o verso 2 em diante, Isaías, sendo um profeta de Deus, emprestando seus lábios para o Senhor, nós vemos um Deus dizendo assim: eu tenho um povo que não me conhece. Mas espera aí, a nossa cabeça começa a dar um nó. Como é que nós podemos ter um Deus e desse Deus virarmos as costas a tal ponto dele dizer: eu tenho um povo que não me conhece? Mas espera aí, pastor, não tem escrito desse Deus lá no Antigo Testamento, dos feitos que ele fez? Como que pode Deus agora estar usando um profeta dizendo assim: eu tenho um povo, este povo tem história, mas essa geração não me conhece? Irmãos, parece que dá para sentir as lágrimas de Deus sendo derramadas nos ombros daqueles que estão ouvindo. Eu tenho um povo que não me conhece.
E essa palavra, desde ontem eu tenho mastigado assim, de uma forma muito além daquilo que eu tenho acostumado. E eu me perguntei assim, Senhor, será que eu conheço verdadeiramente o Senhor? Será que eu conheço verdadeiramente qual é a sua vontade, Senhor? Porque o que o profeta disse é muito sério. O que o profeta disse vai além do nosso conhecer, página, papel. Nesses dias que nós estamos vivendo, você que está aí me assistindo, nesses dias que nós estamos vivendo, o Senhor está nos chamando para perto, para nós sentirmos o sussurro da sua voz. Eu tenho um povo que não me conhece. Eu tenho um povo que não me conhece. Olha só como que Deus vai comparar a sua nação. Deus vai comparar a sua nação a alguns animais que aparentemente irracionais. Nós não estamos dando a eles uma devida importância, porque são animais, mas Deus faz alusão desses animais. Deus começa dizendo a respeito do entendimento que os animais caseiros têm com os seus donos. Aqui, o profeta Isaías está dizendo assim, o boi conhece o seu possuidor. Ou seja, o boi conhece o seu dono. Ele vai dizendo, o jumento conhece o lugar da sua habitação. Mas eu tenho um povo que não me conhece. E esta palavra é muito mais para o nosso entendimento de que nós precisamos não apenas conhecer a Deus, porque esta palavra não é uma palavra costumeira como nós estamos dizendo. Você conhece tal pessoa? Se eu perguntar aqui assim, olha só para onde Deus vai nos levar. Você conhece o Roberto Carlos? Sim, pastor, conheço. Ele é igual ao Papai Noel, canta todo final de ano. Há uma pergunta, você já tomou café com ele? Se eu perguntar assim, você conhece a Xuxa? Pastor, sim, a rainha dos baixinhos. Daqueles que não temem ao Senhor. Olha só, quem daqui tomou café com Xuxa? Conhece o Faustão? Pastor, quantas vezes eu fiquei ligado no Faustão até antes de vir para a igreja? Ô louco, meu! Você tomou café com ele? Então essa palavra conhecer não é apenas dizer assim, você conhece Deus. Não. Esta palavra não é apenas um conhecimento teórico, um conhecimento superficial. É um aprendizado de vida de forma que vai nos mudando a cada dia. E esta luta constante é individual, cada um conhece a sua luta, cada um conhece aonde precisa mudar, aonde precisa de mudança. E este conhecimento nos faz ter intimidade, porque este conhecimento é o que Jesus vai dizer muitos anos depois, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem é que Jesus estava dizendo isso? Jesus estava dizendo isso para os maiores conhecedores da palavra. Não é apenas nós conhecermos, irmãos, tá bom assim, posso continuar assim, o avião está decolando, podemos manter assim? Podemos manter, então vamos lá. Então olha só, o Senhor está dizendo para nós que esta palavra a conhecer é muito mais do que apenas ouvir a história, muito mais do que abrir uma mensagem. Deus está dizendo assim, e conhecereis de forma que nós venhamos mudar a cada dia. E cada um de nós sabe o que nós precisamos lutar para mudar. Um homem que teve uma experiência surreal com Deus, apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele tem a visão da glória. Ouve-se uma palavra direcionada a ele,
ninguém mais ouviu, somente viu o clarão. O apóstolo Paulo ouviu e viu, aleluia. Ouviu e viu, preste atenção, enquanto aqueles que estavam indo com Paulo no meio do caminho, estavam atônitos em ver aquela visão, o apóstolo Paulo estava ouvindo. É aqui que entra a maior de toda a revelação, porque nós podemos ter revelação, mas aquele que está à nossa volta não. Temos a revelação e conseguimos entender porque Deus passou naquele momento a ser íntimo. Por que é que Deus veio falar com Elias na caverna, com uma voz mansa? Para mostrar para todos nós que não tem como nós ouvirmos Deus se estivermos distante. Esta palavra conhecer vem para nós de forma a ter intimidade num relacionamento. Olha só, da onde vem essa palavra conhecer? Esta palavra conhecer, ela vem em um momento do casal para gerar. Quando estavam no Éden, e ali no Éden, a Bíblia diz que quando saíram, Adão conheceu Eva e teve filhos. Gerou algo após conhecer. Gerou algo após conhecer. Então, este conhecimento do qual traz libertação gera frutos. E desses frutos que vêm através desse conhecimento, faz com que nós venhamos ter luz na nossa mente e gradativamente nós venhamos num processo de caminhar com o Senhor e desse caminhar com Deus aguentar firme para o testemunho do nome de Deus. Então Isaías é levantado no momento onde Israel estava não testemunhando, não é falando, não estavam vivendo. Então Israel, do qual estava caminhando com o Senhor, abandonou. Aí veio Deus na boca do profeta dizendo assim: o boi conhece o dono, o jumento conhece o lugar da sua morada, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Logo me faz entender que quando nós passamos a conhecer, nós temos que manter este relacionamento com o Senhor. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Confesso para você que estamos passando por um período difícil, mas nós estamos conhecendo um pouquinho mais do Senhor. Nós estamos conhecendo um pouquinho mais do Senhor. E olha só, nós vamos precisar conhecer o Senhor de tal forma, porque nós estamos passando pelo primeiro pico. Vai vir o segundo pico de crise financeira. Que o Senhor guarde a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus guarde a cada família em nome do Senhor Jesus. E que através disso venha um conhecimento. E desse conhecimento de Deus, que é gerado por uma intimidade, como por uma vida com o Senhor, nós possamos estar agarrados em Deus para suportar os dias maus que vêm sobre nós, para tirarmos da presença do Senhor. Aleluia. Que tipo de conhecimento existe? Existe um conhecimento de qualidade conhecido por vários nomes. Lembrança, visão, presciência, onisciência, conhecimento, sabedoria e prudência. Não podemos medir o entendimento de Deus por nós mesmos. Se eu perguntar aqui, que conhecimento de Deus você tem? Pastor, eu tenho conhecimento. Por quê? Porque Deus me curou. Se perguntar para a irmã Lúcia, olha só. Perguntar para a irmã Lúcia, qual é o conhecimento de Deus que a senhora tem? Olha, pastor, Deus me curou da coluna. Deus me fez vários milagres na minha vida. Deus existe, Deus é real, Deus é maravilhoso. Deus está salvando a minha família. Glória a Deus. É o conhecimento pessoal. Se eu perguntar aqui para você o que fez você estar na presença de Deus, a sua mente vai vaguear para o passado que você já viveu e você vai chegar a algumas conclusões. Por quê? Porque a sua mente é algo tão maravilhoso,
tão maravilhoso que faz você vaguear pelas lembranças e trazer à memória o dia que Deus visitou você. Então, para você, Deus se revelou através da sua dificuldade. Se eu perguntar aqui, como que Deus revelou para você? Você vai dizer assim: pastor, Deus me revelou quando eu estava quase morrendo, quando eu estava quase separando, quando eu estava quase sendo abortado, quando quase. Então, este quase, na realidade, trouxe a você uma lembrança, trouxe a você uma visão clara daquilo que representa Deus. Então, olha só, quando Deus se revela a alguém através de um momento em que foi vivido, através de um momento da sua história, esta é a revelação de Deus pessoal. Pessoal. Quando Deus estava usando o profeta Isaías para dizer, ele estava dizendo assim: eu tenho uma nação inteira. Pessoal, 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 global, nação. Todos se voltaram contra Deus pela sua atitude de vida, pelo seu estilo de vida. Abandonaram o Senhor. Então, passa-nos a entender que Deus, Ele se revelou, mas à medida que foi passando o tempo, houve um desleixamento, esfriamento, e desse esfriamento retornou à vida velha que estava vivendo, e por ter esse Deus como conhecimento, apenas na sua mente, a nação estagna, e Deus levanta o profeta em lágrimas dizendo: eu tenho uma nação que não me conhece. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não esqueça o que Deus já fez na sua vida. Não esqueça o que Deus já fez na sua vida. Não esqueça o que o Senhor já proporcionou a você. Nesse tempo de pandemia, não esqueça o que Deus fez em você. Traz a memória, a lembrança daquele tempo que Deus se revelou a você. Porque eu posso ter a plena convicção que quando nós trazemos a memória, Deus traz avivamento. Os profetas eram levantados para que avivamentos houvessem. Deus estava levantando profetas para que avivamentos acontecessem. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, trazer a memória daquilo que Deus já fez em você. Não deixe a chama de Deus apagar em você. Você já teve um conhecimento, mas mantenha a intimidade, mantenha-se íntimo do Senhor. Não deixe este mal dominar a sua mente e te afastar de Deus. Esteja unido com o Senhor nesse tempo de crise. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus já revelou a você. Ninguém pode tirar de você o que Deus já fez em você, o que Deus já revelou para você, o que Deus já revelou para nós. Muito mais do que Deus já vai fazer. Irmão, olha só, eu estava ontem orando ao Senhor, e foi nítido, é uma mensagem que Deus está me dando. Nós não estamos em tempo de prosperidade, estamos em tempo de busca ao Senhor, de renúncia. Nós estamos em tempo de renúncia e não de conquista. É o que Deus está me fazendo entender. E ontem eu chorei, irmãos. Ontem eu chorei em Deus. Nós estamos vivendo um tempo de renúncia. Você está aprendendo a renunciar a muitas coisas. Sim ou não? Sim. Quem daqui não foi no mercado ainda, irmão, e já disse assim: você não vai poder entrar porque está sem máscara. Nós estamos vivendo um tempo de renúncia. Estamos aprendendo a renunciar. E Deus, sabedor que nós estamos vivendo nesse tempo de renúncia, Ele nunca quer que nós venhamos a esfriar na fé. Deus nunca, olha só, Deus nunca quer dar o testemunho usando um profeta dizendo assim: conhece fulano? Conheço. Vai até ele. Quero falar com ele. Quero falar com ela. Distanciou, esfriou, não tem mais prazer, não tem mais alegria em me servir. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e a chama possa arder no nosso coração e nós venhamos a estar na presença de Deus. Nós venhamos estar na presença do Senhor. Que o temor do Senhor aumente no nosso coração.
que o Espírito de Deus tenha compaixão de nós. Nesse tempo, quando Deus manifesta sobre nós o entendimento, eu tenho que entender, é uma revelação pessoal, mas de um Deus inesgotável. Quando nós olhamos em Isaías no capítulo 55, verso 9, o entendimento que eu tenho e do conhecimento que eu tenho é muito pequeno perto da grandeza de Deus. Porque o profeta que foi usado por Deus, Isaías, ele vai dizer assim: do mesmo modo os céus são mais altos que a terra, assim também que os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Ou seja, você chega a uma conclusão do que Deus fez na sua vida. Amém, glória a Deus. Deus já operou? Sim, mas você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. Nós não temos noção do que Deus pode fazer na nossa vida. E isso depende da nossa intimidade com o Senhor, da nossa vida com o Senhor, do nosso viver com o Senhor. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Os nossos pensamentos estão limitados a esse tempo presente. Nós não conseguimos dizer assim: amanhã eu vou fazer tal coisa, porque amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence ao Senhor. Para nós pertence o passado, para nós pertence o agora, mas para Deus pertence o futuro. E uma vida em Deus é entender a cada dia os pensamentos de Deus. Se eu perguntar assim: você conhece o que Deus tem para a sua vida amanhã? Pastor, eu não sei o que Deus tem para a minha vida amanhã, mas Ele quer ouvir de você assim: a única coisa que eu tenho em mente é que Deus cuida de mim, e Deus vai continuar cuidando de mim, e Deus vai continuar manifestando na minha vida, e Deus vai continuar fazendo na minha vida, e Deus vai continuar enchendo a minha vida, e Deus vai continuar fazendo com que a minha vida seja bênção para este mundo. Conhecimento é aprovação e apreensão. O amor de Deus é uma aprovação de Deus. Quando Deus ama, Ele aprova. Vou explicar. Quando Deus amou a cada um de nós, Ele não apenas disse: eu amo você. Você estava sendo formado no ventre. E eu acredito assim, irmãos, eu acredito piamente no que eu vou dizer. Quando Deus, na sua ciência, sabia que você faria morada no ventre da sua mãe. Olha só. Antes de você ser gerado no ventre, Deus já sabia qual era o destino da sua vida. Agora olha só, o diabo não sabia. O diabo não sabia. Por isso que eu entendo, irmãos, olha, o mundo espiritual é maravilhoso, mas olha só, quando nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, eu acredito que o mundo espiritual estava organizado. Quando você fez o teste positivo, está grávida, eu tenho a plena convicção que o demônio, o mundo maligno, estava arquitetando contra a vida. No entanto, que nós podemos observar quantas pessoas são frutos de um aborto mal sucedido. Quantos são frutos de um quase. Perdeu um, perdeu dois, mas quando chegou em você está entendendo o que eu quero dizer? Agora olha só, isso daí é fruto do amor de Deus, e o amor de Deus tem uma aprovação. O amor de Deus tem uma aprovação. Você só veio a esse mundo porque Deus aprovou. Deus manifestou o amor dele para com você, e você veio a esse mundo. Talvez você veio de uma forma tão triste, mas você veio a este mundo, veio à existência. E o acaso de Deus é muito mais sábio do que qualquer sabedoria humana. Mãe, a senhora crê em Deus? Creio. Então ora para que seu filho passe por essa. E Deus lá em cima, já passou. Já passou. Por isso que eu entendo que todos vêm a esse mundo com um propósito, mas nem todos entendem o propósito. Pega essa revelação. Todos vêm a este mundo com propósito, mas nem todos entendem qual é o propósito. É daí que nós vemos muitas coisas ruins acontecendo, por não entender o propósito de Deus, ou não conhecer a Deus, e passar a conhecê-lo, e desfrutar do que Ele tem. Então, o amor de Deus
é revelado na provação do nascimento de cada um de nós. Por isso que ele disse para Israel, e disse Deus a Israel: de todas as famílias da terra, só vós tenho conhecido. Essa palavra só vós tenho conhecido, na realidade eu tenho um plano e um propósito na sua vida, mas você passou a me conhecer, e quando você me passou a conhecer, vocês são benditas na terra. Por quê? Porque a aprovação de Deus trouxe para nós a revelação do seu grande amor. Agora, olhe só, irmãos, quando nós temos entendimento que a apreensão, a repreensão de Deus também faz parte. Porque olhe só que interessante, como que é importante nós buscarmos o conhecimento de Deus. Intimidade com o Senhor, busca no Senhor, se voltar para com Deus. Porque o texto vai dizer para nós, naquele grande dia, em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só que interessante, será que a pessoa que vivia no seu pecado, e por viver no seu pecado, esta pessoa não era vista por Deus na terra? Ou Deus não viu quando o cidadão, ou a pessoa veio a este mundo? Por que Deus naquele grande dia vai dizer: eu nunca vos conheci? Será que o nascimento dele foi oculto até de Deus? Olha só, você está entendendo? Nós precisamos, irmãos, buscar o conhecimento de Deus. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Você que me acompanha, e Deus me manda dizer assim para você: olhe só, é tempo de buscar o conhecimento de Deus, e na sua intimidade, continuar na sua presença, buscando a Ele. Ele é uma fonte inesgotável. Você veio a esse mundo porque Deus tem um propósito. Nós estamos nesse mundo porque Deus tem um propósito. Deus se fez conhecido através da obra da criação. Alguém pergunta assim: pastor, como que eu conheço Deus? Ou como que eu passo a conhecer a grandeza de Deus? Primeiro, Deus se revela através daquilo que Ele criou. Você quer ficar assim, alegre, feliz, mesmo em meio a uma tragédia? Pare para observar as coisas que Deus criou. Quando nós chegarmos ao ponto de dizer assim: ó, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Você já contemplou aquilo que Deus criou na sua perfeição? Você já pegou a natureza? O Salmo 19 vai mostrar para nós: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando você olha para o céu, quando você olha para a natureza, você não tem conhecimento de Deus? Eu não sei você, mas quando eu começo a olhar a natureza, eu vejo a grandeza de Deus. Vejo a grandeza do Senhor, a grandeza de Deus. Quem é que pintou os pássaros de cores surtidas, e da mesma raça, todos iguais? Você já parou para imaginar? Você consegue ver a grandeza de Deus? Quem pintou o bico do tucano? Quem pintou o bico do tucano? Você já chegou a ver os peixes dos mares? Não tem como não ver a glória de Deus. Então, o primeiro lugar aonde nós vemos Deus, através da criação. Deus se revela através da criação. Tudo que você contemplar na criação, existe um Criador. E eu tenho um resquício de conhecimento através daquilo que Ele criou. Ele é perfeito ou não? Deus é perfeito ou não? Deus é perfeito ao máximo. Deus é perfeito ao máximo. Deus criou todas as coisas na sua ordem. Deus criou todas as coisas para funcionarem conforme a sua vontade. A Bíblia vai dizer para nós, em Romanos capítulo 1, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Irmãos, este texto é muito forte, que mostra para nós o quê? Que naquele dia ninguém vai ficar sem culpa, por dizer: eu não conhecia Deus. Vá a mensagem aqui àqueles que dizem que Deus não existe.
Quando você contemplar as coisas que Deus criou e na sua perfeição, naquele grande dia do juízo, Deus vai revelar a você que pela sua criação Ele existe. Porque está escrito aqui que Deus, pelas coisas invisíveis que foram criadas desde a fundação do mundo, que chegam até nós, e que por todas as coisas perfeitas, ninguém vai ficar escuso. Ou seja, ninguém vai ficar a par, dizendo assim: eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Deus, eu nunca conheci Deus, eu nunca sabia que Deus existia, eu não sabia que Deus era grande, eu não sabia que Deus é real, eu não sabia. Não, por quê? Porque todas as coisas criadas estão dizendo assim: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Olha só, quando nós olhamos Romanos capítulo 1, verso 20, Hebreus capítulo 1, verso 3, que o resplendor da glória foi manifesto em Jesus. Olha só que coisa gloriosa. Você já ouviu falar assim, que sem Jesus não há salvação? Todos nós já recebemos essa mensagem. Todas as pessoas falam assim: olha, eu tenho que crer em Jesus para a minha salvação. Irmãos, eu vou mais além. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 3, dizendo assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo assim: a manifestação de Deus é revelada pela natureza e pela criação. E nós passamos a conhecer Deus, ainda que uma fagulha, através da sua perfeição e grandeza, através da criação. Através de cada coisa criada, Deus se revela. Mas olhe só, através de Jesus é a expressão máxima da glória de Deus, ou a imagem exata daquilo que foi criado. Nós não somos apenas salvos por Jesus. Nós temos em mente que a revelação do Cristo para nós é a expressão exata da imagem de Deus. Para que ninguém fique sem entendimento que Deus não existe, Deus existe. E Deus quer manifestar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Deus quer manifestar na minha e na sua vida a glória do Filho, do unigênito, do Pai. Qual é a importância do conhecimento? Eu vou encerrar aqui. Qual a importância do conhecimento de Deus na vida de um cristão? Muitas vezes nós lemos algumas coisas e nós não damos assim um real valor. Mas quando nós juntamos dentro de uma completa revelação de Deus, João capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta. O que o escritor está dizendo para nós? A respeito da vida eterna. Quem quer a vida eterna? Quem daqui quer a vida eterna? Nós queremos a vida eterna. Aí se eu perguntar assim: o que é a vida eterna? Pastor, a vida eterna é nós ficarmos eternamente com o Senhor. A vida eterna é nós termos uma vida com o Senhor para todo sempre. Uma vida eterna é nunca mais morrer, pastor. Mas olha o que João vai dizer para nós: a vida eterna é esta, que conheçam a Jesus como único Deus, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quando nós cremos nesse Deus único e verdadeiro, esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna que nós precisamos, que nós almejamos. Muito mais do que não morrer, muito mais do que não ser lançado no inferno, é ficar ausente de Deus, ausente do Senhor. Então olha o que João vai dizendo: a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus como o único Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Esta é a esperança que nós temos. Agora olha só o que vai dizer Davi no seu leito de morte. Já vou encerrar, não vou me delongar. O que é que disse Davi no seu leito de morte? Todos nós sabemos que Davi foi um grande homem de Deus. Davi foi um grande homem de Deus. Em meio às suas falhas, fraquezas, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o seu coração na terra.
Mas olhe só o que nós podemos entender. Não é fitando os nossos olhos na fraqueza de Davi que talvez as pessoas se justifiquem. Se Deus perdoou Davi, vai me perdoar também. Você sabia que existe um erro muito grande de entendimento, irmãos? Deus não quer nos perdoar quando erramos. Deus não quer que nós venhamos errar por causa dele. Esse é o propósito. Porque o erro tem consequências terríveis. Olha só o que Davi disse para seu filho Salomão, em cima dessa palavra de João 17. Davi havia pedido a Deus uma permissão para construir um grande templo e construir o palácio real. A Bíblia diz que veio Deus para Davi e disse assim: Davi, você não vai construir, porque nas suas mãos tem sangue, mas teu filho vai construir. A Bíblia diz que Davi, mesmo sabendo que não ia construir o templo, ele não parou no reinado, porque ele conhecia Deus. Quem conhece o Senhor não abandona ele, porque Deus não fez tal coisa, ou Deus não permitiu tal coisa. A pessoa não pode abandonar Deus, porque Deus continua sendo fiel na sua vida, independente se Deus permitiu ou não permitiu ele fazer certas coisas. E aqui está o problema do homem: eu vou sair da presença de Deus, porque Deus não me deu tal coisa. Eu vou deixar Deus porque Deus não quer fazer nada na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, entenda: Davi não deixou Deus porque Deus não permitiu dele construir o templo, mas Davi se empenhou muito mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi, ele lutou de unhas e dentes, com a popularidade que ele tinha, para angariar recursos para a construção do templo. Antes de Davi morrer, todo o material para a construção do templo estava disponível, guardado para o início da construção do templo. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Davi, o homem segundo o coração de Deus, num quarto, no leito de enfermidade, e daquela enfermidade não ia mais sair, ou pelos longos dias de vida que deu o Senhor a ele, estava no seu leito de morte. A Bíblia diz que ele pede para chamar Salomão. Quando Salomão entra, Davi deitado, talvez fraco, estende a mão para Salomão, olha no fundo dos olhos dele e diz assim: Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai, porque quando buscardes, será achado de ti. Você consegue imaginar, irmãos, a intimidade com o Senhor que tinha Davi? Você consegue imaginar a intimidade que Davi tinha com o Senhor? Você consegue entender, irmão, a profundidade da ligação de Davi com o Senhor? Davi estava ligado com Deus e unido com Deus de tal forma que ele disse assim: eu quero que você conheça o Deus de seu pai, meu filho. Eu quero que você conheça o Deus de teu pai. Por quê? Porque quando você buscar ele, será achado de ti. Naquele momento que Salomão recebe de Davi a orientação, quando Davi morre, o que fez Salomão? Vou buscar o Deus de meu pai. Por quê? Porque alguém conheceu o Senhor, viveu com o Senhor e sabe que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, irmão. Quem conhece o Senhor, quem conhece a Deus, se torna um povo sábio e ativo. Sábio e ativo. Conhece o Deus de Davi, conhece o Deus de Elias. Vou mais próximo de você, conhece o Deus de seu pai, conhece o Deus de sua mãe. Tem intimidade com Ele. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, tem intimidade com o Senhor. Busque a Ele, fale com Ele. Você já chorou na presença de Deus? Mas não é pedindo ao Senhor. Você já disse assim: Deus, o Senhor é lindo.
Você já regou a cadeira de lágrimas, dizendo assim: Senhor, eu sou tão pequeno, mas diante de toda a criação do Senhor, eu me refugio no Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque um Deus estava lamentando para um profeta: eu tenho uma nação que não me conhece. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Vamos conhecer ao Senhor. E não apenas meditar na letra em um papel, mas vamos conhecer ao Senhor. Vamos tremer na base. Vamos tremer. Nerecando orevaço. Vamos chorar. Eu tinha mais coisa para pregar aqui, irmão. Eu não quero, sabe? O que eu senti ontem na oração com o Senhor. Eu falei assim: Deus, eu não quero aprender nada, eu não quero saber de nada. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero a certeza que o Senhor é real a cada dia. Você já pediu para o Senhor mais intimidade? Você já se jogou no chão, dizendo assim: Senhor, o Senhor não quer nesse dia orações feitas, o Senhor não quer para nós estudos feitos, o Senhor quer por dentro a cada um de nós. O Senhor está dizendo assim: eu conheço as suas lutas, eu sei que você é falho nessa área, eu sei que você não consegue sozinho. Ele está dizendo: eu sei que você não vai conseguir, eu sei que você não vai ser nada, eu sei que você não é. Arash de cantorevasso. Porque eu citei Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi era desprezado do campo, enquanto seus irmãos estavam na casa. Davi estava vendo seus irmãos serem beneficiados e Davi no campo, mas Davi não tirava o dedo da sua harpa, aleluia. Talvez Davi não tinha oportunidade na casa, mas Davi tinha oportunidade no pasto, aleluia. Sabe o que Deus está querendo, irmãos, conosco? Deus está querendo intimidade de tal forma, não é para as pessoas verem, é para as pessoas lá na frente enxergarem Deus na sua vida. Nós não precisamos, irmãos, serem vistos por pessoas, nós só precisamos ser aprovados por Deus. Aleluia, porque quando você é aprovado por Deus, não importa ser no pasto, não importa ser no palácio, o que mais você quer na vida é Deus na sua vida. Aleluia. Se você perguntar para mim: pastor, o senhor quer púlpito? Não quero, irmão, eu quero pregar o evangelho. Eu não nasci com o microfone na mão, eu não nasci com filmadora. Quando eu nasci na fé, eu me converti numa igrejinha de madeira. Mas foi a noite maravilhosa da minha vida. Não sabia nem abrir a Bíblia. Mas quando alguém abriu para mim, as letras saíram do papel e entrou dentro da minha alma. E para chegar até aqui, irmãos, foi lágrima, foi súplica, foi oração, aleluia. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero fazer o Senhor conhecido nessa terra. Aleluia. O que o Senhor quer, irmão, é se revelar a nós. O Senhor quer se revelar a mim e a você. O Senhor quer revelar os propósitos que Ele tem na sua vida. O Senhor quer revelar o seu futuro. O Senhor quer revelar a eternidade. Aleluia.
O Senhor quer te pegar, irmão, de madrugada na oração. O Senhor quer te visitar de madrugada na oração. O Senhor quer visitar você de madrugada. O Senhor quer visitar você na madrugada. O Senhor quer visitar você. Aleluia. A minha oração é: Senhor, faz de mim um canal de bênção para essa geração. Faz um canal de bênção, Senhor. Às vezes eu me sinto sozinho no meio de pessoas. Às vezes eu me sinto sozinho, eu olho em volta, eu vejo pessoas, mas ao mesmo tempo eu não vejo propósito. Eu olho à minha volta, parece que eu estou falando sozinho. Nós temos que ter propósito no Senhor. Conheça o Senhor, conheça Deus. Conheça o Senhor. Muito mais do que a letra. Tem intimidade com o Senhor, Ele vai te impulsionar a um propósito, Ele vai te impulsionar a um objetivo, Ele vai te impulsionar a servir, Ele vai te impulsionar a amá-lo, Ele vai te impulsionar a agradá-lo, Ele vai te impulsionar a santificá-lo, Ele vai te impulsionar. Ele vai te impulsionar. Arecandarabasheia lavaço. Niga candore vasuri andarastia. Naraste cantore vasuri andarastia. Narque farque naia raster que daragasuri andarastia. O Senhor, o Deus de Israel, está te procurando. O Deus de Israel está procurando pessoas com um coração acessível. O Deus de Israel está procurando no meio da crise alguém que diga: Senhor, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. Que a glória de Deus venha sobre nós, que a glória de Deus venha sobre a nossa vida, que a glória de Deus venha, que a glória de Deus nos invada, que a glória de Deus nos mude, que a glória de Deus nos impulsione para um propósito. Arraste cantarabaço. Nerimara candore vasia. Nerke var que naste cantore vaso. Araste cantaravaso. Que a glória de Deus venha sobre nós. E o Santo de Israel venha sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Se você pudesse, coloque de pé. Em nome de Jesus. Nesse tempo da dispensação da graça. Nesse tempo da dispensação da graça. Nós não vamos conhecer a mente de Deus se não tivermos o Espírito Santo sobre nós e dentro de nós. Existe um entendimento falto na mente das pessoas a respeito do batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas pensam assim: pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. A minha resposta sempre será: eu pergunto assim a essa pessoa: você se converteu dos seus maus caminhos? Sim, pastor, eu era isso. Sabe quem te convenceu a sair daquela vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sai da palavra, do papel. Ele sai do papel e convence você a respeito do seu pecado, a respeito da sua vida velha. Quando ele sai daqui, ele entra em você para te convencer aqui. Olha só o poder que tem a palavra pregada, a palavra ministrada, a palavra
que serve, a palavra sai do papel, e ela que é espírito e vida, ela entra na pessoa. É por isso que uma pessoa, eu não sei se você já ouviu, mas eu costumeiramente ouço: pastor, enquanto o Senhor pregava, Deus me fez entender. Pastor, quando o Senhor pregava, me fez olhar para quem eu era e entregar minha vida ao Senhor. Olha só, o poder da palavra ministrada, que sai daqui e entra aí. Isto é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão maravilhoso, que quando da verbalização desta palavra, ele entra na pessoa, ele convence a pessoa do seu estágio inicial, da sua vida velha, convence a pessoa daquilo que está fazendo. É por isso que nem todos gostam de ouvir a palavra. Mas quando a palavra entra, é o Espírito para convencer. E a partir daquele momento a pessoa foi convencida do seu pecado e se converteu ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele passa a habitar na pessoa quando a pessoa ouve a palavra e se converte. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo, além de consolar, que é muito mais do que apenas uma pessoa que está triste no chão, o Espírito Santo fala assim: tá tite, né? Não é apenas isso. Consolar no meio da tristeza. O Espírito Santo tem poder para colocar de pé. O Espírito Santo tem poder para colocar de pé. O que é que disse Ezequiel? E veio sobre mim o Espírito e me colocou de pé. Aleluia. Olha só. Colocou de pé diante de quem? De Deus. Ele não estava sentado, prostrado, ele estava de pé. Mas diante de Deus, naquele momento, ele não estava de pé. E que fez o Espírito? Colocar de pé. Agora olha só, quando o Espírito sai daqui, entra aqui, ele convence a pessoa. Quando ela se converte, ela entendeu o propósito de Deus na sua vida e aceitou o propósito. Então o Espírito agora passa a fazer morada com luz na mente, está ligado em Deus. A pessoa recebeu o Espírito Santo, independente se ela é batizada no Espírito Santo ou não. Independente se é batizado ou não, a pessoa tem o Espírito Santo. Deixa eu fazer algumas perguntas para fazer você entender que você tem o Espírito Santo. Quando você coloca aquela roupa que não deve, o Espírito Santo fala alguma coisa? Pastor, fala, pastor. Me sinto mal quando eu coloco tal coisa e eu vejo que não é do agrado do Espírito Santo. Ah, pastor, eu nem ligo. Dá uma olhadinha aí, vasculha se o Espírito está aí. Quando você fala alguma coisa, você sente, fala alguma coisa que não devia, o Espírito Santo ali, está lutando? Tá, pastor. Quando o Espírito Santo vê você, ele bloqueia? Bloqueia, pastor. Então parabéns, você está com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Mas pastor, eu não falo línguas. Agora eu quero explicar. Batismo no Espírito Santo, derramando unção sobre ele, é forma de poder, autorizando ele a exercer uma coisa, exercer uma função. O Espírito Santo dentro muda caráter. O Espírito Santo sobre é unção. Você já viu quantas pessoas que têm unção mau caráter? Muitos. Desses o Senhor vai dizer: apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Pegou? Pega essa revelação em nome de Jesus. O Espírito Santo dentro está mudando. Pastor, está doendo demais. O Espírito Santo ele me joga no chão. Parabéns, é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos coloca no chão. Está entendendo? Agora o Espírito Santo sobre em forma de batismo, ou seja, você imergiu numa unção que Deus especificou a você e designou você para um trabalho. Isto é unção, Deus aprovou você. Aí Deus dá a você e capacita você da forma que Ele quer. Aí você tem a unção, palavra revelada, profecia, dom de cura. Ó, nem todos que são batizados com o Espírito Santo falam línguas. Mas todos que são batizados no Espírito Santo têm uma unção específica. Então olha só, nós não conseguimos conhecer a mente de Deus se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós.
dentro. Por isso que as coisas de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vou explicar. Quantos estão aqui nessa noite que disseram assim: eu não vi a hora da igreja abrir para que eu pudesse estar ouvindo a palavra e receber uma oração? É loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem no frio dizer assim: pastor, eu quero me batizar. É loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem, aqueles que são fanáticos por Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus quer que você seja fanático mesmo. Porque se não fosse para ficar fanático, você ficaria no mundo. Eu disse para Deus: Deus, eu me converti para ser fanático mesmo. Porque se não fosse para ser fanático, eu ficaria no mundo. Você já percebeu que o torcedor fanático, ele faz de tudo para o seu time? Faz, não faz? O cidadão tem o seu time, ele faz de tudo para o seu time. Compra carteira, compra camisa, compra não sei o quê, compra não sei o quê, paga isso, faz aquilo. Está entendendo? Torcedor, briga com os outros. Está entendendo? Olha só o que eu vou dizer. Você tem que ser fanático sim. Porque você tem um Deus que é fanático por você. Você tem um Deus que é fanático por você. Satanás vai se apresentar para Deus. Olha só, se apresenta para Deus. Deus vai falar assim: está vendo lá embaixo? Quem? Jó. Mas todo dia é meu. Seja fanático pelo Senhor, conheça o Senhor, busque a Ele, sirva a Ele, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus tocar a terra pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa Deus tocar a terra. Amém? Vamos orar nesse momento? Quero fazer um apelo, você que está aí assistindo do outro lado, quer entregar sua vida ao Senhor. Você quer se entregar ao Senhor, eu quero orar junto com você. Repita comigo essa oração: Senhor Deus, nessa noite eu me entrego ao Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida para que nunca seja apagado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A todos quantos estão aqui, estão lá na internet, em nome de Jesus, busque a cada dia estar ligado com o Senhor, num conhecimento do Senhor, e que Deus se revele a você em nome de Jesus. Vai chegar um tempo que ninguém vai precisar dizer assim: conheça o Senhor. Porque o profeta disse: vai chegar um tempo que ninguém vai precisar dizer conheça o Senhor, busque conhecer ao Senhor, porque todos vão conhecer a Deus. Eu espero por esse dia, aleluia. Eu espero por esse dia. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. E eu sei, ó Deus, que o Senhor está nos vendo, muito mais do que nesse espaço físico. O Senhor está nos vendo por dentro, Senhor. E o Senhor sabe o quanto nós queremos o Senhor na nossa vida, o quanto nós ansiamos pela Tua presença. Nós não te conhecemos como deveria, Senhor. Por isso nós estamos buscando ao Senhor. Senhor, tem filho do Senhor que nessa noite ouviu a palavra e vai buscar ao Senhor nas madrugadas, meu Pai. Vai invocar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, vai suplicar ao Senhor. Muito mais do que pedir algo, Senhor. Teus filhos vão estar na Tua presença porque te amam. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos ser contagiados pelo Senhor. Nós queremos viver no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada vida que nesta noite se coloca no Senhor, Pai. Confirma, meu Deus, esta palavra. E que venha o Senhor sobre nós, dando a nós o desejo de estar na Tua casa, de servir ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, confirma na vida desta pessoa que se entregou ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.